Então, continuando com a questão de processo, e eu falei algumas vezes da ISO 207, 2017, eu vou falar sobre ela para a gente poder discutir um pouco que processos de software existem. Tá? Então, isso não é um. Como isso às vezes muda, não é uma coisa a ferro e fogo, inclusive a maioria dos livros não fala dela, porque eles foram feitos antes, né, do lançamento dela, certo? Fala da ISO anterior, ISO 207 anterior, essa é de 2017, né? Mas a gente vai tratar dela porque é a mais nova, né? Então ela é baseada, né, ela chama, desculpe, ela é System Software Engineering Software Lifecycle Process, ou seja, os processos que existem no ciclo de vida de software, né? E ela tem uma terminologia bem definida que a gente vai ver ser usado na indústria. E o principal slide dessa aula é esse aqui, tá? Bom, que processos existem no ciclo de vida de software? Tá? Então, quando a gente fala dos processos, né, normalmente o que as pessoas pensam imediatamente é, né, o processo de desenvolvimento, certo? Só que, na verdade, o que a gente vê, né, é que eu preciso, primeiro, né, existem os processos, né, de compra e de fornecimento, né, de software. Tá? Esses processos, eles conversam. Tá? Se a gente for modelar eles em BPMN, coisa que eu nunca vi feito, né, eles conversam. Quem compra, compra de alguém que fornece. Né? Então, eles têm itens em comum. Né? Depois, você tem os processos da organização, né, fazendo a gestão dos processos, habilitando os processos. Então, você tem que fazer a gestão dos processos de ciclo de vida, dos ciclos de vida, né? A gestão da infraestrutura, a gestão do portfólio, né? A gestão dos recursos humanos, a gestão da qualidade, o processo de gestão da qualidade e o processo de gestão do conhecimento. Né? Então, para fazer software, né, você talvez não precise desse aqui, né? Mas você precisa desse aqui. Depois tem os processos de gestão técnica, né, como planejar, né, fazer avaliação e controle de processo, gerenciar as decisões, gerenciar o risco, gerenciar a configuração, gerenciar a informação, as medidas e o controle de qualidade. Ok? E aqui você tem os processos técnicos propriamente dito, que são, na prática, os processos, os subprocessos de desenvolvimento de software. Né? Então ele tem esses quatro níveis, né? Esses aqui, né? Esses aqui falam do trabalho, né? Esses aqui falam da gestão, vamos dizer assim, né? Do trabalho. Esses aqui basicamente falam, talvez, da gestão, né? Ou da gestão, além, ou da gestão ao redor da gestão do contexto, né? Para isso aqui poder ocorrer, para o resto poder ocorrer. Né? E esse aqui fala realmente de um processo à parte. Para ele, então, um processo é composto de atividades, que são compostas de tarefas, né? São definidas de maneira bem geral, basicamente em relação ao objetivo e ao resultado. Tá? Então, eles não dizem como fazer, só o que e o porquê. É, ok, estabelece conjunto de processos para as pessoas poderem falar a mesma coisa. Né? Então, para poder falar, eu vou fazer aqui a implementação, né? Eu vou fazer aqui a análise de sistema. Aí você sabe o que é. Né? Isso aqui faz parte do processo de implementação, faz parte do processo de análise. Né? Ele define uma maneira de pensar o processo. Né? Então você pode, por exemplo, se perguntar como eu faço essas coisas. Né? Por exemplo, como eu atendo às necessidades das partes interessadas e a definição de requisitos. Né?
E você vai descobrir lá que dentro do Scrum você faz isso de um jeito, dentro do Unified Process você faz isso de outro jeito, certo? É... Então, público-alvo, ok, a gente nem precisa trabalhar isso, a ideia é realmente ter uma visão daquele desenho, né? E também serve para todas as fases que ele se define, né? Serve para isso aqui tudo, né? Ele vai servir para isso tudo, né? Então aqui tem um exemplo, a gente vê, ó, um exemplo do processo de fornecimento, né? E o processo de fornecimento, né, tem como objetivo, né, fornecer a um comprador, né, um produto ou serviço que atende os requisitos, certo? Então, as saídas do processo de fornecimento, né, é a identificação do comprador, a produção da resposta à pergunta, né, à demanda do comprador, a, a concordância, né, entre o comprador e o fornecedor, o fornecimento do produto e serviço, né, satisfazer todas as obrigações do fornecedor, né, e a transferência da responsabilidade para o comprador. Né. Entre as atividades, ó, tem a preparação, atividade 1, né, que implica em determinar a existência e identificar um comprador que tem uma necessidade para o produto e serviço. Né, e definir uma estratégia de fornecimento. Okay? Aí você vai depois responder a request, né, o pedido para fornecer algo. Então você vai ter que avaliar o pedido e preparar uma resposta. E que é o mínimo necessário. Né? Estabelecer e manter uma concordância, negociar um acordo com o comprador que inclui o critério de aceitação. Identificar as mudanças necessárias no acordo, avaliar o impacto de mudanças no acordo e negociar o acordo se necessário e atualizar o acordo. Né? Essas coisas são feitas ao longo, né, do processo, né? Porque é estabelecer, né, que é isso aqui, e manter com o acordo. Então, manter, você tem que ver, tratar as mudanças, que é isso aqui. Né? Executar o acordo, né? Você tem que fazer o que foi, né, prometido e verificar se você está fazendo. Entregar e apoiar o produto ou serviço, né, até que você fecha o acordo. Okay? Aqui eu tenho uma, né, relacionada à gestão de infraestrutura. Tem que estabelecer a infraestrutura, isso aqui você lembra que eu falei, ó, tem que combinar como é que é a infraestrutura e manter a infraestrutura, certo? Então tá lá, ó, a tarefa avisa, ó, o que você deve fazer para manter, avaliar, né, se a infraestrutura está atendendo às necessidades e identificar e fornecer as melhorias ou mudanças na infraestrutura para atender às necessidades. Né? A ideia aqui, né, que toda especificação define uma baseline. Então, se a gente está falando baseline, é o seguinte: em algum momento do projeto, a gente faz um acordo que tem que ser cumprido. Esse acordo é a baseline. Então, por exemplo, os prazos que eu vou cumprir, né, para cada release. Então, isso é uma baseline. E aí eu vou medir tudo em relação à baseline. Eu entreguei aqui, ó. O outro eu entreguei certinho. O outro eu entreguei antes. Eu vou medir aqui o meu desempenho em relação à baseline. Eu posso mudar a baseline, significa que o projeto passa a ter uma nova perspectiva acordada por todos, certo? O estágio é onde você está no seu passo. Você pode estar, como você tem muitos processos, você pode estar em vários estágios, né? Isso aqui vai nos lembrar aquelas cartinhas, né? As cartas do CEMAT, né, que falam em estágios também, só que é outra construção, né? E aí eu tenho uma visão mais, só para a gente poder olhar, né, os quadradinhos mais detalhados, tá? Então vocês ficam conhecendo. Aí, Shell, como é que eu faço a gestão de recursos humanos? Você dá uma olhadinha ali na ISO 207, ela já vai te dar umas ideias,
e aí você vai estudar aqueles tópicos. Ou você dá uma olhadinha no SEBOC, que também fala em recursos humanos, e sabe um pouquinho mais. O SEBOC é um pouquinho mais detalhado, né, mas ele fala do estudo, né, da área de conhecimento, ele não fala de como é aplicado, que fala no ISO 12207. Então, esses documentos, eles são bons documentos, né, para você dar uma largada do que é necessário, ver o que você faz e o que você não faz, né? E depois a gente vai ver documentos até mais adequados, né, e mais detalhados, mas que se baseiam nessas normas, né? Que são o CMMI e o MPS-BR, que falam da maturidade da organização que faz software. Então, eles vão ter vários processos lá dentro, na verdade, tem áreas de conhecimento, né? E essas áreas de conhecimento, eles dizem como você faz para amadurecer, para estar melhor em cada área, certo? Então, a ISO 12207, ela é bem pouquinho assim, é mais pro... Ó, gente, existe, né, vocês podem olhar, mas eu sempre gosto de chamar a atenção da diferença entre verificação e validação, né? Então, verificar é olhar se você fez o prometido e validar é se você fez o que o cliente quer, né? Que pode ser o que não necessariamente o que você prometeu, certo? E aqui a gente encerra essa visão rápida da ISO 207, né? Só para vocês terem uma referência de que ela existe. Obviamente, a principal referência é a própria ISO 207. Ok, então a gente vai encerrar aqui essa gravação. Tem que achar o botão de encerrar a gravação.